Shalom, gente, tudo bom? Eu sou o Moré André. Eu estou aqui nesse pequeno vídeo para trazer a maior novidade do ano para a Escola Quibel Missinai. O nosso livro cabalístico, Histórias Cabalísticas, Milagres e Provações, chegou. Então você pode obter o nosso livro fazendo contato conosco e comprando direto comigo ou com a Morá Patrícia. O livro ficou muito bonito, vem explicando toda a história, toda a trajetória. Ele tem 136 páginas e você pode estar adquirindo e vivendo as mesmas histórias que contém nesse livro. Não perca tempo. Compre esse livro. Entre em contato conosco pelo telefone 22 99 26 26 532 ou 22 99 865 5590. Obtenha o seu livro Histórias Cabalísticas. Você vai ficar impressionado com os milagres contidos nesse livro, todos eles reais, catalogados, todos com vídeos, testemunhos. Não perca tempo. Compre o livro Histórias Cabalísticas com Moré André Crem Rosa. Muito bem, a gente está na Paraxá Emor, não é? E aí a gente vai começar daqui, ó. Por uma irmã virgem que vive junto a ele. O Rabiaba, ele citou aqui o versículo: quem é este que vem de Edom, com roupa de Bosra? Isaías 63:1, né? Mize ba Medom Ramutz Begdim mi Batsera. Disse: um dia o Eterno colocará as vestes da vingança para castigar Edom, por ter destruído sua casa e queimado também o seu templo, tá vendo? Ele fez tudo isso. Edom tinha poder para isso, ó. E lançado a comunidade de Israel, que nesse Israel, tá vendo? Ao exílio entre as nações. Ele vai se vingar certamente de todas essas forças que são antagônicas da Torá. Ele tomará a vingança deles até que todas as montanhas se encham de cadáveres das nações. Quando reunir todos os pássaros do ar e as bestas do campo, eles farão um festim. As bestas, 12 meses, e o pássaro, 7 anos, pássaros. E a terra não suportará sua podridão. O Eterno virá de Bosra, porque de lá saíram os exércitos do mundo para fazer guerra contra Jerusalém, e começaram a queimar o templo. Os filhos de Edom derrubaram os muros, destruíram os alicerces. O Eterno será glorioso em sua vestimenta, suas vestes de vingança, e marchando na grandeza da sua força. Disseram os israelitas aí: quem é que fará tudo isso? Ele respondeu: eu que falo em justiça, poderoso para salvar, o Eterno. E por que tudo isso? Porque sua irmã, uma virgem que está perto dele, que não teve medo, ou seja, pela comunidade de Israel,
que não pertence à parte de Esaú. Eles não farão calvície. Aí para aqui, vamos parar aqui. Então, veja, o assunto aqui é um assunto que vai gerar aqui para a gente uma grande discussão agora. Eu gostaria de convidá-los para nós virmos aqui no livro de Isaías, por uma virgem no Pará, né, e etc., e fôssemos exatamente para alguns livros bem complexos, né? Um desses livros é o capítulo 7 e 8 de Isaías, Ishaiah, né? Ele pede aqui, que ele tem uma conversa com Acabe. Acabe era aquele mesmo que era o Ahabe, ele era aquele personagem que tinha casado com Jezabel, que vai lutar contra Elias, aquelas coisas todas. Aqui, metaforicamente, é um momento onde Israel está cercado, e tem a ver com a divisão das tribos, etc. Hoje a gente sabe que isso é metafórico, né? E que algumas pessoas se aproveitaram da história metafórica da Torá e criaram, né, uma questão muito, muito complexa em relação à Torá. E aí, aqui há um momento, né, que o próprio Arraes, está vendo? Que é o... deixa eu ver. Ah, tá. A chamada de Acais também, né, se não me falha a memória, que me deu uma tinha por causa do nome. Eu falei Acabe e Arraes, né? É isso. O outro é Rave, não é Arraes. Confundi aqui. Ele diz aqui, olha, Sheal lehaot mein Adonai Eloheiha ha-amek sheolá o ha-gibeha le-ma-elá. Ele fala, olha, ele fala para Raiz, peça um sinal. Aí diz, olha, pode ser de qualquer lugar, até mesmo do Sheol. Ele não fala aqui fundo da terra, até mesmo do Sheol, tá vendo? No próprio Sheol você pode pedir um sinal. Mas a Kai respondeu, não vou perguntar e não vou, né? A Rai respondeu, não vou testar o Eterno. Todos os personagens aqui são forças divinas, né? Mas a gente vai aqui no nível mais peça para depois chegar a um nível mais profundo. Ele diz, ó, escuta, casa de Davi. Isaías retocou, ele brigou. Não basta para você tratar os agentes tão impotentes que você também tratam Deus como indefeso, ou seja, os agentes do Eterno, vocês também estão tratando o Eterno como alguém que não pode fazer algo, porque eles estavam cercados, né? É uma metáfora. Com certeza, meu soberano lhe dará um sinal, diz Isaías. Mesmo assim, olha a jovem grávida, prestes a dar à luz um filho, ela chamará de Manuel. Então, ele chama a atenção aqui, não é? Para o mar, tá vendo? O mar. É a virgem, né? É o que dá, na verdade, é uma garota, uma donzela, uma virgem, essa é o mar. Veja, aqui a gente tem uma questão séria para discutir, porque essa palavra almar aqui vem mulher, não é virgem. Mas mesmo que fosse virgem ou mulher, para cabala isso não tem nada a ver. Por quê? Vamos olhar aqui, ó, a palavra é o plural, ó, alamote, tá vendo? Por que são alamote, né? Então, ó, alamote, por que ela é alamote? Alamote, ela vem da palavra de mundos, não é? Então, não está se falando de uma menina, de uma mulher, e vai estar também, ó, em Provérbios 30,
né? Que quando vai falar de uma jovem que não é uma jovem de verdade. A palavra virgem, ela já é betular, é totalmente diferente. E tem um outro sentido também, porque virgem é um signo da Torá, é ligado à letra Yud, veja, ao Alamote. Quando você vai para o Zohar, a palavra alma é Morhut aqui. Tanto é que é Alamotes, é mundo, ou seja, a palavra alma também tem a ver com ocultamento. A questão de jovem mulher, ou virgem, como às vezes é falado, ela não tem nada a ver com a conjunção geral da palavra que está sendo descrita ali. Ali é um livro da Torá foi transferido para uma questão de um grupo de pessoas que queriam ter esse livro como fosse a história do seu povo, e como se eles fossem os únicos representantes dessa Torá, mas não é assim que funciona. Então, veja, a palavra virgem, que não tem nem como gerar para o cabalista o judaísmo. Ele ainda usa o termo muito humano, que uma virgem dará à luz, ou que deu à luz, tá vendo? E aí o termo virgem aqui, que eles chamam, tá vendo? Ó, Verhaneera, Tovat, Merê, Meode, Betulá, é virgem. A jovem era de boa aparência e ela era virgem. Betulá. Aqui não. Aqui, como a gente está vendo Isaías, está falando de Almar. B, porque tem um Ezinho embaixo, né? Ó, a gente está escrevendo ao contrário. Ó, B, o T aqui, ó, o U aqui, o L aqui, e abaixo o A também. E o Rê final não tem som de nada, porque não tem uma pique dentro, então betular. Tá vendo? B, Betular. isso aí, ó. Vamos ler. E esse nome é chamado de quê? Eles chamam de virgem, mas não é virgem, é jovem. O que está falando aqui é de uma jovem humana ou está falando de alamotes? Ó, vamos ver aqui, vamos ver. É por isso que é importante ler e ver a raiz da palavra. Ó. Veja, betular é virgem, não é virgem. Tá vendo? Não é virgem. Aqui está errado. É jovem. Por quê? Vamos ler aqui. Virgem se escreve com... Veja, a gente tem aqui a palavra betular, a gente está pagando para ver a próxima palavra. Ó. Vamos lá. Qual é a palavra que está escrita aqui agora? Vamos lá. Vejam aí. Alma. Almar. Que não tem nada a ver com a nossa alma. Esse rei aqui, ele não se produz. Ele não tem uma pique dentro dele, depois a gente vai entender isso. Ó. Deixa eu escrever certinho aqui. Ó. Alma, né? Então, ó, vou botar o A, onde ele tem que ficar, porque a gente está lendo ao contrário, ó. A-L, que não tem nada a ver com alma também, ó. Alma. Veja, aqui é o quê? Veja, aqui é virgem. E aqui ele botaram, ó, a jovem, tá vendo? A jovem, eles botaram a jovem. Não é jovem, aqui está alma. Aqui em Bereshit, eles falam o quê? Betulá. Lá eles falaram mar. Mar não tem nada a ver com jovem. Aí o que acontece? O judaísmo também fala, não, a mulher de Isaías teve um filho, que aí gerou os filhos de Isaías, porque nós somos o povo escolhido, e aquela coisa toda. Vão levar a questão para a literalidade. Agora, é o que eu quero que vocês aprendam e entendam por que é necessário aprender o hebraico para vocês poderem não entrar nesses enganos. Olha, a gente está na palavra almar, que é jovem, mas está ligado... Qual é a palavra almar aqui? Ó? Alumote, tá vendo? Alumote é o quê? São mundos. Tá vendo? Então, a palavra alumote não é jovem, são mundos. É assim que a gente vai tirar o artigo aqui, para não ficar... Ó, almar, tá vendo? Chama-se de senhorita, mas ela tem uma raiz, ó, vamos botar o rei aqui, ó, de alumote. Tá vendo a raiz? Tem que ver a raiz da palavra, ó, alumote.
Aqui está falando de uma mulher que vai ter um filho, ou que teve um filho, ou que a mulher de Isaías, ou está falando de Malhut, que é feminina? Falando de Malhut. Isso não tem nada que ver nem com a filha, nem com a mulher de Isaías, nem mesmo com a questão que é dita no cristianismo. Alma. Veja. Então, o que o José está falando aqui? Ó, o eterno vai produzir mais vida para esse mundo. Aqui é uma questão espiritual. Você pode pedir um sinal do céu, de onde a alma venha, ou até mesmo lá no Guerrinom, que esse processo reencarnatório vai continuar. Quando, assim, hipoteticamente, veja, um segredo, eles estavam ali exatamente sobre o aspecto de um ser, o Isaías está falando para ele. Isso aqui, hipoteticamente, né? Isso aqui a gente está passando por um teste. Nós estamos passando por um teste, não, nós estamos pagando alguma coisa que a gente fez lá no passado. Hipoteticamente, vocês entendem? Lógico que aqui está falando de mundos espirituais. E aí é que a gente tem que começar a entender para não entrar nem na história do cristianismo, nem do judaísmo, nem nenhum ismo. Então, veja, quando nós estamos lendo aqui, toda essa sessão que nós lemos, a gente está falando de quê? Estamos falando da sua irmã virgem, que vive junto a ele. Ele automaticamente ele passa logo para a questão de Edom. Por que a gente foi lá? Porque a gente estava falando de Edom. E Edom fez o quê? Eles mudaram tudo. Está vendo como é que eles foram espertinhos? Mas olha, eles pegaram a palavra alma, traduziram para virgem. Pegaram o nascimento virginal lá das igrejas, das religiões antagônicas à Torá, homens, deuses, etc. Jesus acabou virando essa praga que tem aí, todo mundo adora, que é a idolatria. Que legal, né? Enganaram um monte de gente e vão continuar enganando. Mas por que eles enganaram? Porque os judeus também se enganaram. Eles quiseram levar, os literalistas levaram a Torá no literal. Está entendendo aí, gente? Viu? É isso aí, ó. Tudo teve que ter uma base. Por isso que veio Edom para castigar quem? Os judeus que fizeram isso com a Torá. Eles comeram e comeram a mesma comida que eles plantaram. Por isso é que está escrito lá é, na história de Shlomo que ele vai reencarnar como quem? Como Eremiarro, que é Jeremias, para pagar e tentar impedir a própria destruição do templo que ele ajudou a formatar. Veja, a gente tem que ler, nós temos que ler a Torá com muito cuidado. Agora, Edom vai pagar. Está escrito aqui. Diz que o Eterno vai vir com roupas tinta de bronze. Quer dizer, a gente imagina assim, poxa, o Eterno agora vai botar uma roupa e vai vir castigar todo mundo? Vai matar todo mundo? Não. São as vestimentas que essas pessoas vão ter que botar para reencarnar, 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 morrer, 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 até começar a Torá, que é o nosso caso também. Nós estamos fazendo, no nosso país, apesar do nosso pequeno tamanho, um conserto na Torá. A gente está devagarzinho, se consertando na cabeça desse pequeno grupo para acabar lá. Por que só esse pequeno grupo? Porque só vocês que querem, o resto não quer. O resto quer templos, quer virar judeu, quer, sabe, aquela coisa toda. Vocês querem. Para o Hashem. E aí, olha, a gente está lendo Isaías lá, exatamente no 7:8 e no 63 ele já está falando, ó. O Eterno vai se vingar contra Edom. Edom é o ego, é o que entenderam a Torá de uma forma egóica. Eles mudaram tudo. Ele diz aqui, todas as montanhas se enchem de cadáveres.
O que é montanha? A montanha a gente já viu, ó, que é o quê? Ra. Então, a gente tem Ra, e Ra é rei, rei e reis. É assim que se escreve montanha. Har Sinai. Mas é assim também que se chama a montanha de Esav. Ou seja, qual letra vem antes da letra Vav, rei? A letra Dalet. Tá vendo? A letra Dalet. Qual letra vem depois da letra rei? O Vav. Qual letra que vem aqui de ó, Ra? Agora eu vou botar a letra que faz o final da palavra Ra, montanha, que é a letra Reis. Ó. Botei aqui. Qual letra vem antes da letra Reis? A letra Kuf. Tá vendo? Ó. E depois a letra Shin. Essas letrinhas amarelas que a gente está vendo e está explicando para vocês o que é monte, vai gerar a palavra Kadosh. Alguém sabe o que é Kadosh? É santo. Santo. E Santo. Kadosh, Kadosh, tá vendo? Agora, quando a gente vai, tá vendo aqui que o Eterno irá se vingar deles, a gente tem que se fazer a pergunta da onde está se tirando isso. O texto está tirando isso, está falando de virgem, eles usaram a virgem, eles estão falando do livro de Obadias, que é o único profeta convertido da Torá, que era edomita. Eles estão falando aqui de Obadias, e tem só tem um capítulo do livro dele. Ele teve um sonho, uma visão, etc. Por que eu estou vindo aqui? Porque vai falar sobre a destruição de Edom, que o Eterno vai vir com as roupas sujas de sangue. E aí ele fala aqui o seguinte, olha o que ele fala aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou já no finalzinho aqui, ó. Ó, aqui tem a palavra Moshim, são Mashiach, né? Tá vendo? E aí a gente tem a palavra, ó, como a gente escreveu lá, ó, Sião, monte, tá vendo? Monte Sião. Depois vai ter o quê? Este monte, tá vendo? De Esaú, Esav. Vealu, Mosheim, Beat, Sion, Leshpat, Et, Ha, Esav, Ve, Haitá, Ladonai, Hamiluha. Então, veja, aqui também tem a ver com Malhut, né? Mas o monte está aqui, como a gente viu. Aqui tem Kadosh, um monte de Esav também. O Zohar também fala que tem a santidade de Esav. É aquela santidade que a gente tem do pequeno, não é? A gente tem o pequeno Sam, mas eu vou escrever em português mesmo. Peraí, deixa eu... Aqui já muda, aqui já tem que ser outra cor. Eles têm a santidade dele porque o Sam, ó, Sam, vendo? Ma, é Samá, ó, não completa o nome, e aqui embaixo a gente vai botar El, ó, Samá, El, tá vendo? Isso aqui é divindade, tá vendo? A santidade do monte de... Eles extraem a santidade da letra Kuf, lembra? Que é um macaco que imita, da idolatria, que imita Ave Sefirote. Tá vendo aqui o monte de Esav? Eles fizeram o quê? Eles trocaram tudo. Eles trocaram tudo. Ó, Alma, que é jovem, tá vendo? Aqui eles até botam, mas geralmente eles botam virgem. A jovem está grávida para quê? Para dar luz ao menino Deus. A gente está resolvendo para o judaísmo e está resolvendo também para o cristianismo. É Alumot.
Alumot vem da ocultação divina, que Deus se oculta. Por isso que Isaías fala, eterno, o Senhor é um Deus difícil de achar. Tá vendo? Alumot. Então, vai ter outras questões aqui, enfim. E aí, veja como é que a coisa vai ficando complicada. Você pega uma tradução, eles vão mexendo, eles já botaram aqui a jovem, e no outro, no próximo capítulo, o menino já nasce, né? Aí é que fica mais complicado, porque nada aqui está para o futuro, tudo está no... ou está falando Isaías 53 no passado, ou está falando de Israel, que não é muito bem Israel, como as pessoas pensam que é. Mas, veja, eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Ó. Existe um monte de Esav, não é brincadeira, não. Existe. Eles têm a força de Esav, a força do corpo, tá vendo? São dois montes. Naquele dia, os marchadores, pessoas, muitos libertadores, não é um Mashiach, inclusive nisso eles mentiram, Beat Sião, né? Marcharão para cima, no monte de Sião, para causar julgamento sobre o monte de Isaú. Tá vendo? Por que é Monte Sião? É um local em Sião? Não. A gente sabe que é Iesod de Malhut. Só que subirão, né? É preciso muito entender essas coisas. Tá vendo? Então, veja. Então, vai haver essa questão muito séria em relação a essa subida desses cabalistas que vão subir todos que erraram a Torá, seja judeu, que fala hebraico. Por isso que o Eterno fala assim, eu botaria um povo em ciúme. Um povo, porque os cabalistas vão vir, imagina, o Rabino, senta aqui, vamos ver o que o nosso Rabino Yossi falou em relação a isso, vamos ver o que é santidade, vamos entender. Ele falou, vai falar, poxa, mas nunca ninguém me mostrou isso na Torá. E não mostrou mesmo, porque não se sabe, não está nem nos livros, muitas coisas. Muitas coisas você só aprende com pessoas que realmente estudaram a Torá. Ela aprendeu de boca a pé do ouvido. Tá vendo? Mas esse dia vai chegar. Esse dia que a gente está falando aqui, eu acho que o dia vai chegar. Tá vendo? Não tem, ninguém vai correr dele. Aqueles que estiverem preparados, eles vão conseguir chegar, vão entender. Porque o lugar de o local de um lugar santo deve ser sempre santo, como ele diz aqui. Deixa eu continuar aqui a leitura, porque a alma não pode entrar em um segundo corpo. Ah, não, isso aqui é outra coisa. A gente está aqui, ó, sua irmã virgem, que vive junto a ele, o Rabi Abba citou o versículo, quem é este que vem do monte, vem de Edom? Ele vem de Edom? Ele estava em Edom? Não. Ele estava vindo de lá porque houve uma matança. E a sua roupa está vermelha. Veja, quem é Mizeba Medom Ramutse, tá vendo? Então, a palavra Ramutse Beguedim com a roupa Mimbatserá. Né? Então, ele está vindo de lá e existem outras questões aqui que não tem nada a ver, mas vamos lá. Então, um dia colocará as vestes de vingança, ou seja, os beguidins. O que é a veste de vingança? A árvore sefirótica irá se espelhar mal, tá vendo? E aí, diz que aqui né, eles botam israelitas, mas os sábios de Torá vão estar protegidos dessa força. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso slide. Veja, o mistério da redenção, a pureza do vaso.
uma jornada aqui exegética através das vias do exílio e da santidade do Cohen Gadol, a qual nós estudamos ontem. Pois bem, peguei aqui a nossa canetinha, caso a gente precise. Veja, quem é este que vem de Edom? Com roupas, né, tintas de Bosra. Então, a justiça divina, um dia, o Eterno vestirá a veste de vingança contra Edom. Isso não vai ficar do jeito que está. Quem é Edom? Todo mundo que está no meio religioso vai ter que chorar, vai ter que voltar atrás e vai ter que fazer o acerto com o próprio Eterno. A razão, o castigo destina-se aos exércitos que destruíram o templo. O templo é o templo de cima, eles tiveram a restrição Aleph, a restrição Beit, e não deixa de forma nenhuma, o Eterno já preparou a luz da Kabbalah descer para o nosso mundo. Eles não deixam. Por que que eles não deixam? Eles estão o tempo todo falando de coisas que não estão na Torá e juram que está na Torá. Aí eles têm uns títulos, que eu sou judeu, eu sou separado, eu sou o povo santo, eu que sei. Não estuda lá para aqueles caras não são judeus, estão destruindo a palavra do Eterno, não é para estudar Kabbalah, e etc., aquela coisa toda. E eles destruíram aquele sete de Israel, ou seja, a doação. E eles acabaram e atrapalharam todos os ticunins aqui nesse mundo. A vingança é tomada por sua irmã virgem, a congregação que não pertence à porção de Esaú, resgatando a justiça da pureza. É Malhut, como a gente viu. Né? Quem é este que vem de Edom com roupas tintas? Então, deixa eu descer mais um pouquinho aqui, que eu não desci. A salvação vem do Eterno sobre o seu povo, seja a sua bênção. Lá Adonai, Haeshua, Al, Amerra, Berihaterra, Selah. O exílio da Shekhinah. A tradição ensina que quando Israel vai ao exílio, né, esse exílio da alma aqui, ó, Malhut, aqui é Malhut, ó, o exílio aqui da alma que desce para cá, está dentro de um corpo perecível que breve vai deixar esse mundo, Malhut, né? A Shekhinah desceu conosco até aqui no meio das clipotes. Quando Israel vai ao exílio, a presença divina acompanha. É uma metáfora para a alma dentro do corpo. Quando os filhos de Israel saírem do cativeiro, quem será verdadeiramente libertado? Israel ou Eterno? A redenção de Israel liberta a própria manifestação divina do exílio, porque a Shekhinah está aqui, ó, Malhut. Aquele Malhut um pouco superior, a gente sabe disso. Não é que é lá em cima, é que é outra dimensão, né? É outra dimensão que alguns estão conseguindo chegar lá. Algumas almas dos nossos alunos estão conseguindo chegar. A ti, ó Eterno, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto. Lehar Adonai Hatzedaká, a ele pertence a Tzedaká verdadeira, ele que doa tudo. Velanu Bochete Rapanim. A representa a união superior, o lugar ao qual estão ligados todos os rostos resplandecentes. O Cohen Gadol encarna esse grau mais alto, devendo sempre apresentar um rosto brilhante e jubiloso. A confusão de rosto representa a separação, o lugar do qual o rosto resplandecente estão cortados, distante, né? Ou seja, a escuridão espiritual, longe da Kabbalah, longe da doação. A contraparte terrena da santidade superior. Não farão calvície, ele já foi um pouquinho aqui, a gente foi um pouquinho à frente ali no texto, sobre a cabeça do sacerdote superior. Repouso santo óleo da unção, a calvície representa a remissão física dessa santidade contínua. Porque cabelo, a gente sempre tem a ver com review, e tem a ver também com conectores. Tanto é que a gente fala da barba santa, etc., que são questões
espirituais. Aí ele vai falar do Cohen, das 12 pedras das tribos, que são 12 letras aqui. O vaso adequado à semente, a presença do sacerdote, reflete perfeitamente a santidade superior. E não deve abrigar manchas, tá vendo? Não deve ter manchas nessa Torá. Ou desperdiçar semente em vaso inadequado. Ou seja, é o que está acontecendo, porque Deus, o Eterno, manda a alma para dentro dos vasos, mas os vasos não conseguem chegar à verdadeira Torá. Porque a verdadeira Torá não tem o que eles precisam. Eles precisam de tudo, menos da inteligência. A congregação de Israel é posta à parte de santidade para servir o Eterno. Quando ele fica se lavando as mãos, serve a água naquele degrau superior. O que acontece aqui? Nós falamos de Natilat Yadayim. Natilat Yadayim é eu lavar, fazer o rito de lavar uma mão ou outra, posso até fazer, não tem problema. Todo dia a gente faz isso, né? Vai almoçar, a gente lava as mãos. Aí tem gente que faz um ritozinho lá e tal, mas não é isso. É lavar as mãos de receber para si mesmo, tá vendo? Você lava a mão de receber somente para si, é interno, reza para isso, reza para chegar a esse estágio. Santificado por uma estrita pureza serve diretamente ao sacerdote, que é o levita, o homem comum e a congregação de Israel. O sacerdote, ou seja, o Cohen, completamente sem manchas, plenamente santo, habilitado para o altar, o santo bendito seja ele, o ápice brilhante, a plenitude do serviço, ou seja, conforme a pessoa vai subindo nos degraus de conhecimento da Torá, ela vai chegar no grau 75, que a gente viu ontem, que é o Cohen Gadol. E aí ela falta só 5 de Rê, lá de cima, para chegar exatamente ao topo da árvore. Isaías 8:20. Litorá, Vê, Liteudá, Inlo e Omerô. As leis, o que são as leis? Não são leis, são Torá. Torá não tem nada a ver com leis duras como a gente entende. Vem da palavra orá. Orá é a palavra ensinar, estudar. A lei do testemunho, lembra que eu falei hoje que tem que se dar o edut, aqui é outra palavra, mas são geralmente veriteudar. Então, fazer o testemunho é importante das coisas do Eterno. Está aí, ó, testemunho, tem que testemunhar, não pode deixar de testemunhar. A lei é a Torá escrita. A lei é a Torá escrita, o testemunho é o Zohar Kadosh. E é perfeitamente modelada segundo a lei escrita, e nunca permanece num lugar manchado. O Zohar não fica lá. Porque conforme o Zohar vai limpando, a pessoa vai se desenvolvendo. Aí diz aqui, Tsor, Teudá, Raton, Torá, Be e Mudai. Ou seja, liga o testemunho, sela a lei, ó, faça o testemunho, estude a Torá, fale do Eterno, sela a lei entre os meus discípulos. O feixe da vida é o nó da fé, o nó da fé estão selados nos discípulos. Se os discípulos são vocês, os profetas, os sábios, a santidade requer total integridade das partes. As manchas. O grande paradoxo, a mancha falsa, a quebra do verdadeiro. A mancha é o defeito físico na alma, a falta de fé verdadeira, a imperversão de caráter. A santidade só descansa no que é completo, tá vendo? E em suas partes. Nenhum lugar pode estar vazio. A mancha desqualifica a questão para o altar. O vaso quebrado, o espírito contrito, o Eterno reside no espírito contrito e no espírito humilde, aquele que vive rezando, aquele que nunca levanta a cabeça, etc. Ele vai estar, e isso não é externo, por exemplo. Quando a gente está falando de humildade, a gente está falando de humildade para reconhecer que o Eterno quem dá aqueles atributos e que nós somos, sim, uma criatura do Eterno e que temos que nos orgulhar, no sentido bom da palavra, de tudo aquilo que nós somos.
E aqui esse espírito contrito e humilde é em relação ao todo do eterno. Não é que a pessoa vai ficar por aí andando com a cabeça baixa, ai, agora eu sou humilde, e, enfim, uma humildade falsa. E aí se humilha para quem? Se humilha para o Borê, tá vendo? Deixando tudo na mão dele. E como que a gente se humilha? Quando acontece uma situação que a gente tende a reagir, gritar, brigar, e às vezes a gente faz isso. Dependendo da situação, a gente pergunta ao Eterno por que que ele está fazendo aquilo com a gente. Deixa na mão dele, ele não vai errar. E a gente não vai desejar vingança também, né? Uma coisa que só você vai poder entender com o tempo. Seu interior se torna o lugar mais perfeito de todos, tá vendo? A Cabala ela vai consertando, tirando todas aquelas manchinhas anteriores. A grandeza celestial habita na humildade absoluta, transformando a quebra na maior elevação. Então, veja que fantástico. A gente está lendo aqui para Emor, né? Acho que está aqui, ó. Então, falamos, eles não farão calvície na sua cabeça, é o sacerdote superior, isso não tem nada que ver, isso está ligado a Rosh, cabeça é Rosh, ou Keter, né? Então não tem nada a ver com a literalidade do texto. E o santo óleo da unção, né? E a gente falou também sobre essa parte, e o que o sacerdote né, o sumo sacerdote, com Gadol, entre seus irmãos, Rabiaba citou aqui o versículo: a ti, ó Eterno, pertence a justiça, como a gente viu, de Sedaká, e a nós, mas a nós a confusão de rosto. Velanu Bishem Ha Panai, porque a gente sabe que Panai, fases são questões de julgamento divino, né? Então, refere-se ao lugar ao qual todos os rostos resplandecentes, como está ligado a eles, a confusão de reoito se refere ao lugar no qual estão separados o rosto resplandecente, por isso, perdão, gente, olha, eu estou com a voz um pouco, desculpa. Por isso, o sumo sacerdote sempre deve apresentar um rosto brilhante e resplandecente e mais jubiloso que os outros, dado que ele simboliza o grau mais alto. Esse brilho é espiritual. E não profanará sua semente entre seu povo. E quem descarga a sua semente sem propósito, nunca lhe será permitido ver a presença divina. É assim que se chama um iníquo, mas esse não é o caso de uma mulher, de um homem, né, que não concebe. No entanto, um homem deve rogar ao Eterno que proveja um vaso adequado para sua semente não se desperdice. Pois desperdiçar sua semente, quem a descarrega em um vaso que não é adequado, aqui assim, vamos lá, um casamento entre cabalistas, um casamento entre não cabalistas, né? A questão sexual, tá, pode se encaixar. Mas aqui está falando da pessoa que não estuda e joga a sua vida nas outras religiões, na idolatria também, então ela não vai conseguir consertar. Então, o vaso é o seu próprio corpo também. Homens comuns, está vendo? Na questão de doação. Esses são os homens comuns, doação. Quanto mais tratando-se do sacerdote, que é a contraparte sobre a terra da santidade superior entre seu povo. Ou seja, esta é uma desgraça, um defeito entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que os santifica, eu sou aquele que santifica cada dia, através do estudo da Torá. Por isso ele não deve desperdiçar, nem deve se encontrar nele nenhuma mancha. Desperdiçar o quê? Tempo com outras coisas que não seja a Torá. E se ele não tem como estudar a Torá, não tem força, se apega um grupo, se apega um moré e usa o estudo do moré, ajuda, né? Se puder ajudar, se não puder ajudar, não tem problema, e ele vai usufruir de todos os benefícios desse estudo. Né? A gente leu isso. Ele deve ser plenamente santo, de modo que o santo possa ser servido por um santo. Porque o Eterno é servido pela mão do sacerdote,
Qual é o sacerdote? O sacerdote é servido por um que é santificado por sua pureza. Isso é, pelo levita. O homem comum também é servido por um que derrama água sobre as suas mãos, e que, por sua vez, já se santificou. Assim, Israel é posto à parte para servir o santo e bendito seja ele, sabendo que Israel é quem é doação, e não um grupo. Isso também não significa que eu vou odiar o povo de Israel, né? Não é nada disso. É só saber que eles são seres humanos, ok?